Fala, galerinha, muito boa noite, tudo beleza com vocês? Bora fazer nosso estudo de mercado aí desse dia que foi um diazinho top demais, né? Para quem acompanha a gente, acompanha lá o nosso Instagram, nossos grupos. Hoje foi um dia que não adiantou brigar com o mercado, era 1 minuto e 50 de pregão, eu tava com a meta batida. Fiz até coisa que eu não gosto, que é sair operando na abertura. Mas hoje não teve jeito. Então, antes da gente começar a falar, já deixa seu like, curte o canal, segue a gente lá no Instagram, que o link tá aí embaixo na descrição, porque isso aí ajuda cada vez mais o canal. E também é lá que eu tô mostrando as operações, o que eu fiz, justamente para que aqui seja mais efetivo. E para quem tem dúvidas, quando vê que eu posto as operações lá no grupo do Instagram, os detalhes todos da operação, conceito, como que foi, o que que não foi, o que que deixou de ser, o porquê, o que que eu enxerguei, isso eu falo no grupo de alunos, tá? Porque a gente tem uma comunidade fechada de todos os alunos que fazem ou fizeram treinamento, que é esse link que tá aqui. Então, lá dentro do grupo, sim, eu explico o que que aconteceu, o que que eu enxerguei, por que que eu fiz entrada, eu dou as leituras antes, né, para a gente tentar entender o que é que o preço está fazendo. Então, todo esse detalhamento é no grupo fechado de alunos, tá? O grupo geral, ele é um grupo onde a galera troca ideia, tá lá um para ajudar o outro, mas os detalhes das operações, o detalhe do pregão, quando vai abrir, quais são as zonas de interesse, toda essa parte de trocar ideia mais a fundo, isso é exclusivo lá no grupo de alunos, beleza? Então, bora falar do índice aqui. O que foi que aconteceu hoje, né? Eu deixei ele aqui sem zoom, para vocês perceberem que aqui nós já tivemos um choque e agora hoje nós tivemos o boss aqui dessa estrutura, né? Dessa macroestrutura aqui, digamos assim. Porque aqui a gente teve outra movimentação. E hoje o preço foi exatamente dormir lá no nosso alvo do order block que a gente tinha, que era o segundo, né? Que o primeiro alvo era esse carinha aqui, que ele foi a primeira parada do preço, bateu, deu uma venda aqui muito boa, por sinal, deu 700 pontos, teve quem arriscou, mas a gente hoje estava só olhando para cima, porque não interessa se o preço subiu, né? Interessa que ele tem alvo, e é por isso mesmo que a gente operou comprando. Então, eu fiz essa operação aqui na abertura. Teve aluno que pegou essa operação aqui e foi até lá em cima, surfou a onda toda com o preço. Então, assim, e é o que eu sempre falo, inclusive eu falei hoje lá no grupo, para parar de ficar tentando brigar com o preço, né? Enquanto o preço está mostrando o lado que ele está subindo, vocês têm que ir do lado dele, não ficar tentando aí adivinhar o que é que está acontecendo, beleza? Então, o que que a gente tem aqui no preço agora para o pregão de amanhã? Primeiro, a gente vai atualizar essas regiões aqui do 15 minutos, tá? Porque nós tivemos renovação de estruturas, né? Então, quando a gente tem renovação de estruturas, a gente provavelmente pode ser que, inclusive, agora o preço chegando nesse alvo, a gente tenha uma correção, tá? Então, aqui, quando a gente pega o range do 15 minutos, né? Esse range aqui, eu vou ter aqui dentro as regiões importantes para eu estar enxergando amanhã. São elas, essa extremidade aqui, tem esse outro movimento aqui, que inclusive aqui a gente vê, eu tenho o order block, eu tenho um fair value gap bem grande aqui, e depois eu tenho essa zona de liquidez aqui. Então, assim, ó, o que que vocês têm que estar atentos, tá? Que eu tenho, além dessas regiões aqui de baixo, eu ainda tenho um teste nessa zona aqui, tá? Então, assim, é um ponto do gráfico que ele está repleto de oportunidades. Então, o que que vocês têm que ter? Saber identificar o como que acontece isso, né? Porque se eu for ficar marcando order block aqui,
Eu vou ficar marcando um monte de coisa. E a única coisa que eu quero saber é que essa região aqui é importante, tá? Porque ela está na zona premium, eu tenho um imbalance e um order block. E depois a extremidade. A extremidade já é importante porque se ele romper aqui, ele tende a vir testar a parte de baixo. Então, nisso que vocês têm que ter muita atenção, tá, galera? Então, assim, eu estou procurando simplificar ao máximo o gráfico justamente para isso, para que a tomada de decisão de vocês seja mais efetiva. E aí, para frente, se ele romper aquele topo, percebam que a gente tem alvos. Deixa eu voltar para o 15 aqui que fica mais claro. Perceba que a gente tem alvos ali para cima, ó. E a próxima região é esse cara aqui, ó. Tá? Essa zona aqui é a zona próxima região aí que o preço pode ir testar caso ele siga subindo. Eu creio que podemos até ter uma correção amanhã, ou como ser o fato de ser sexta-feira, a gente até ter um dia meio travado. Apesar que ultimamente o índice não tem travado em nada, né? Então, assim, essas são as leituras que a gente tem para amanhã. As oportunidades que a gente tem ali na parte de baixo, tá? De compra. E as oportunidades que a gente tem dos alvos para cima. Igual eu fiz hoje, para que fique aí bem claro para vocês. Beleza? Em dólar, vamos lá. O dólar hoje, ele tá travado, né? Deixa eu atualizar aqui. Ele segue fazendo o movimento de alta, né? Fez mais uma quebra de estrutura aqui. E aqui o que a gente tem de importante aqui para a gente analisar no dólar? Vamos subir essas linhas aqui, porque essa alta que o dólar deu aí, a gente tem que estar atento a possíveis movimentos aí na parte de baixo. Um deles é essa região aqui, perto do gap, tá? Que aqui sim pode ser uma nova região. Aqui, ó, vocês já percebam que ele fez a quebra de estrutura, tá vendo? Ele fez a quebra de estrutura e ameaçou romper novamente. E de novo fez uma outra quebra aqui dentro. Mais uma quebra interna. Então, o que a gente tem aqui no dólar? Ó? Primeiro, ele fechou nessa região de order block. Tá? Fechou aqui. Aqui eu tenho um fundo de liquidez. E eu tenho regiões ali para baixo, que são regiões importantes. Então, assim, ó, onde vocês têm que estar atentos aí no dólar? De uma possível retração ou de uma ida até o alvo. Aqui na parte de cima, deixa eu só colocar isso aqui na cor certa. Aqui na parte de cima, eu tenho essa região aqui como sendo uma região muito importante, ó, tá? Porque eu tenho aqui sim um order block validado no 15 minutos. Percebam, ó. O preço quebrou a estrutura, teve um movimento brusco e eu tenho aqui uma região de order block. Então eu vou deixar ela marcada para vocês entenderem que a gente tem essa região aqui, tá? Então assim, inclusive é aqui e aqui, ó. Então fiquem espertos, poderia marcar tudo uma coisa só, mas eu vou deixar marcadinho assim, ó, os dois juntos, porque essa de baixo pode servir de sweep para ele atingir a região de cima, tá? Visto que aqui, ó, você tem uma região mais consolidada, então fiquem espertos com essa primeira região aqui de baixo, para que assim, se ele fizer esse movimento, de poder dar uma esticada e buscar essa liquidez aqui embaixo, beleza? Então fiquem atentos a essas movimentações aí no dólar, para quem sabe dar uma oportunidade de correção. Só lembrando, tá? Ele ainda está subindo. Então, fiquem atentos, tá? Lembre-se, o risco sempre vai acontecer. Só que para isso vocês têm que estar com o stop calculado e o stop mais curto possível para que a conta feche no final. Beleza?
Vamos falar do mercado americano aqui. Nasdaq hoje foi bem interessante a movimentação. Também a minha operação eu peguei aqui nessa subida, tá? Eu peguei essa primeira pernada aqui, que até deixei marcado. Peguei essa primeira pernada aqui até aqui embaixo. Por que às vezes falam assim, por que você pegou só até aqui? Porque percebam o que o preço fez. Ó, ele desceu, fez o teste da região, depois fez um teste para cima, aí deu outra venda. Poderia ter pegou outra venda aqui. E aí sim depois ele trancou, tá? Aqui a gente está no movimento de liquidez interna. Então assim, ó, quando a gente tira o zoom do gráfico, ó, a gente vê que o movimento ainda é de alta, tá? Porém, eu tenho zonas de liquidez para baixo, eu tenho alvos para baixo, né? E eu tenho regiões aqui em cima, deixa eu botar no 15 que fica melhor. Essa daqui já foi mitigada, esse imbalance. Então, eu tenho regiões aqui em cima agora, é onde eu posso estar esperando por movimentações. Por que eu deixo esse canto marcado todo? Repare aqui, ó, porque quando eu tiro, se eu botar o zoom, vocês vão ver que eu tenho esse order block, tenho essa região, né? E tenho esse candlezinho aqui, apesar dele ser candle vermelho, ele é um candle vendedor, tá? O que poderia ter aqui é você deixar marcado só esse canto aqui do 15. Mas, como eu falo para vocês, tem que tomar cuidado por conta de movimentos, né? E aí talvez você deixar de pegar uma operação por conta de estar marcando só muito pertinho, muito espremido. Então, eu procuro deixar um pouco mais, tá? Então, deixa um pouquinho maior aí a região, porque pode ser um alvo aí do preço ir antes dele ir voltar para baixo, tá? A tendência é ainda de alta, apesar dele ter quebrado uma estrutura aqui, né? Então, assim, aqui a gente está vendo muito claramente que ele veio de novo, deixou um fundo duplo e eu tenho o sell side liquidity aqui. E ele está trabalhando nessa região aqui, ó. Então tem que tomar cuidado para ele pegar, deixar todo mundo preso na compra aqui, na abertura do asiático, e depois vir fazer o teste de novo para baixo. Então tem muita atenção nesse meio de caminho aqui do Nasdaq, tá, turma? Eu esperaria confirmações aí para tomada de decisão nesse momento, tá? Então, cuidado aí. Bora falar do euro, né? Euro, a gente já tinha falado sobre isso de manhã não, no estudo de ontem, né? Sobre a quebra da estrutura, ó, do dia 26, ele parou aqui no meio. Aí nós tivemos o sweep, a volta e a entrada e a compra até o buy side liquidity, né? Eu falei ontem dessa região aqui que poderia ser uma zona interessante para a gente estar esperando como alvo, e é isso que ele fez. Agora, olha lá, ó, ele continua subindo, travou nesse meio de caminho, né? Esperar o quê? Quem sabe no asiático ele faz esse movimento de sweep para depois fazer uma correção, visto que a gente tem aqui, ó, eu tenho uma região aqui embaixo, tá? Ó, esse carinha aqui embaixo, que pode ser um excelente ponto para você estar pensando numa tomada de decisão. E aqui também, tá? Se você trouxer para um time frame menor, você tem essa região aqui também, ó, para você poder pegar aí uma oportunidade. Olha lá, se botando nos 5 minutos, são as duas regiões aí que você tem para tomar decisão, tá? Lembrando, né, que quando a gente tem duas regiões juntas assim, sempre ficar atento aí para ver se a de baixo não, a de cima não serve de sweep para ele chegar na de baixo, beleza?
E o ouro seguiu subindo, né? O movimento, deixa eu botar no 15 aqui. E o ouro aconteceu o seguinte, ele seguiu, né? Depois que a gente estava falando aqui ontem, olha o que ele fez no mercado asiático. Ele travou aqui, só que assim, ó, quando ele resolveu ir, olha o que ele fez. Ele foi de uma vez até o alvo. Até o alvo. Então, assim, quem não pegou a oportunidade lá embaixo, sinto muito, mas perdeu, né? Perdeu a chance. Agora a gente está onde aqui, ó? Eu tenho essa movimentação, essa região aqui, ó. Tá? Então eu tenho que estar atento agora nela para que uma possível rejeição aí. E eu digo rejeição porque uma possível. Porque como eu tenho essas regiões de imbalance aqui para trás, ó, tem que tomar cuidado para ver se ele não vai testar essas zonas aqui de cima. Ainda mais que eu tenho esse cara aqui, ó. Eu tenho esse candle aqui, ó, que é uma região fortíssima. Então, assim, se você está pensando em alguma coisa de venda, eu diria que lá em cima seria o ponto mais interessante. Aqui a gente ainda pode ter uma movimentação de subida, inclusive usando isso aqui como combustível para o preço chegar até lá. Então, tomem cuidado e fiquem atentos aqui nessa região, porque ele pode sim voltar a testar essa zona da extremidade aqui de cima. Beleza, turminha? Então era isso, galera. Espero que vocês tenham gostado. Tenham todos aí um bom descanso, um excelente pregão amanhã, de leve, né? Que amanhã é sexta-feira, né? Bom descanso e falamos amanhã. Até mais, turma.